Chesed Veshalom, graça e paz. Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB, passando para compartilhar com vocês um pouco mais do conhecimento das Escrituras Sagradas a partir do original, hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento, contribuindo assim com o aprofundamento dos vossos estudos bíblicos. Antes disso, quero direcionar um forte abraço a todos vocês que já são inscritos em nosso canal. Compartilhe. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, dê um like se você gostar e ative o sininho para notificações. Também quero enfatizar que os nossos cursos, tanto os teológicos como os de línguas bíblicas, estão sendo trabalhados no modo à distância, ou seja, básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, no modo à distância. Os que tiverem interesse, o nosso contato 970 98 42 32. Hoje queremos falar de algo muito interessante, entretanto complexo. Seria a influência da produção literária neotestamentária propriamente sinótica a partir da Septuaginta. A Septuaginta seria a versão grega do Antigo Testamento hebraico, que era o texto que percorria maior parte das comunidades cristãs e judaicas do período neotestamentário. Aquele judaísmo neotestamentário, aquele cristianismo primitivo de origem, utilizava-se a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento em hebraico. Para fazer essa demonstração, eu quero ler aqui para vocês um texto do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23, segundo a tradução da TEB. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual darão o nome de Emanuel. Queridos, é importante ressaltar que esse texto, ele fala do anúncio. O anjo Gabriel aparece a José falando que ele não precisaria temer em tomar Maria por esposa, visto que ela geraria pelo Espírito Santo Jesus. E faz menção da profecia isaiânica, Isaías capítulo 7, versículo de número 14. O texto diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será o seu nome Emanuel. É a mesma referência. Mateus capítulo 1, versículo 23, faz menção do profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Essas duas referências estão idênticas com a Septuaginta, a versão grega. Diz assim, Isaías 7,14: Dia tutu dosei Kyrios autos rimin semeion idu re paternos en gastri hexei kai texastai huion kai kaleis to onoma autu Emanuel. Bem, fiz uma tradução literal interlinear para compartilhar com vocês segundo o texto da Septuaginta. Idu re paternos, eis a virgem em gastri, no ventre. Hexei kai texestai, terá e um menino, huion, filho. Kai kaleseis to onoma autu Emanuel, e chamou o nome seu Emanuel. Seria uma tradução literal interlinear. O que me chama a atenção seria o termo virgem, que em grego paternos seria
a mesma terminologia para o Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego, capítulo de número 1, versículo 23, também diz Hidu re paternus, ou seja, eis a virgem, ok? Então, a Septuaginta, ela menciona sobre a virgem que conceberia, segundo também as traduções que nós lemos. O grande interessante de tudo isso é que o original traz uma outra conotação. O original, o texto em hebraico, mostra da seguinte forma, Isaías capítulo 7, versículo 14, Lachen item Adonai, hu lachen, ot hine ha'alma, hara veyoledet ben vekarat, shimo Immanuel. Ou seja, vamos para uma tradução literal e interlinear. Hine ha'alma, eis a moça jovem, hara, concebeu, veioledet, e menino, ben, filho, vekarat shimo Immanuel, e chamou seu nome Immanuel. Professor, mas o que muda? Primeiro, o original não chama de virgem, o original chama de moça jovem, ha-alma. A palavra hebraica para virgem é betulá. É interessante que lá no livro de Esther, quando Xerxes I queria uma esposa para substituir Vasti, ele queria uma moça betulá, uma moça virgem. Aqui no texto de Isaías 7,14, no hebraico, primeiro, diz que era uma moça jovem. E segundo, o verbo hará significa concebeu e não conceberá. No hebraico não está no futuro, no hebraico está no passado. O verbo aqui seria kal, tronco kal, que seria uma ação simples, mas no tempo perfeito, que seria uma ação já concluída. Ou seja, eis a moça jovem concebeu, e menino, filho, e chamou seu nome Immanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala de uma ação que já se concluiu e não uma profecia futurística. Como pode ser isso? Vamos dar uma olhada. Isaías capítulo 7, versículo 1. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Jerusalém Rasson, rei de Aram, e Faceia, filho de Remelias, rei de Israel, a fim de tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la. Ou seja, no capítulo 7 de Isaías, percebe-se que duas nações estão se levantando contra o reino do sul, contra o reino de Acás, que era o reino de Judá. Um reino muito pequeno. O reino do norte, ele era um reino composto por mais tribos, ainda mais com os outros inimigos que estavam vindo. Fizeram a aliança para destruir o reino do sul e o reinado de Acás. O profeta Isaías, ele recebe um oráculo de Javé, uma profecia de encorajamento para o rei Acás. O versículo 10 diz assim: Yahvé tornou a falar a Acás, dizendo-lhe: pede um sinal a Yahvé teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, não tentarei a Yahvé. Ou seja, pede um sinal, Acás. E Acás diz: não pedirei nada. Por que não pedirá nada? Porque o versículo 14 diz: eis que a moça jovem concebeu um menino, um filho, que se chamou Emanuel. O fato daquela moça jovem, atente para cá, o fato daquela moça jovem conceber uma criança que se chamou Emanuel, ou em hebraico Immanuel, foi o suficiente para Acás crer que Yahvé iria livrar o reino do sul, Judá, da destruição total.
muito interessante. Não sabemos se aquela moça jovem era estéril, por que isso foi um sinal que fez Acás crer na provisão de Yahvé. Mas segundo o texto em hebraico assim se sucede. A moça jovem concebeu uma criança que se chamou Imanuel, e a concepção dessa criança foi o sinal que Acás precisava para saber que Yahvé não permitiria que o reino do sul fosse destruído. O nome Imanuel não era algo muito complexo, porque naquela época muitos judeus se chamavam Ezequiel, Daniel, Shmuel, eram nomes com terminações El, que geralmente engrandeciam o nome de Deus. Então, com essas informações, quero deixar este estudo para você e dizer, se você quiser aprofundar este tema, assim como qualquer tema do Antigo Testamento, Novo Testamento, entre em contato conosco para o aprofundamento dos estudos bíblicos, teológicos e exegéticos. Um forte abraço a todos vocês e Shalom!